Olá, bem-vindo ao 8º programa do Vendendo a Sua Empresa. Eu sou o Denis Morante, um apaixonado por fusões e aquisições. E você que acompanha o nosso programa deve estar percebendo que hoje a gente está num estúdio diferente. A gente está aqui na Gran Cursos Online, recebidos pelo Gabriel e pelo Rodrigo Calado, que são esses excelentes empreendedores. Esse local aqui para nós é um local de muito significado, porque a gente está numa das maiores edtechs do Brasil e caminhando para ser uma das maiores da América do Sul e do mundo em breve. E a gente teve o prazer de trabalhar com esses dois brilhantes empreendedores. E eles tinham um propósito muito interessante e eu queria começar perguntando para o Gabriel qual era esse propósito em 2012 e como é que nasceu a Gran Cursos Online. Bom, Denis, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje. Como você disse, são boas lembranças que a gente tem juntos aqui, né? De todo esse processo até chegarmos até aqui. O Gran Cursos Online nasceu em 2012 com uma intenção clara de reinventar, mudar ali o ecossistema educacional do Brasil. As pessoas que moravam, às vezes, em cidades menores ou afastadas dos grandes centros, não tinham uma preparação, ou acesso à preparação de qualidade para estudar para... No nosso caso, especificamente, que foi por onde começamos, para concursos, né? Uhum. E a gente viu claramente que tinha uma grande oportunidade de incluir um grande leque de pessoas, na verdade a maioria, né? Uma minoria tinha acesso, e também permitir que outras pessoas que tinham, às vezes, uma rotina atribulada, não conseguiam conciliar, ou simplesmente queriam a comodidade de estudar na sua residência, fazer uma preparação totalmente digital. A gente nasceu então com esse propósito muito claro de inclusão, de democratização, que é uma premissa perene aqui do Gran Cursos Online. A gente acredita muito nisso, né? Tudo que a gente faz, a gente pensa em escala, em como ajudar as pessoas e incluir as pessoas que outrora estavam talvez esquecidas, né? E a empresa nasceu ali, tanto eu como o Rodrigo, nós tínhamos uma vivência no mercado educacional. Comecei muito jovem, meu pai tinha uma escola física, e eu, depois da aula, ia para essa escola, rotacionei vários setores ali, portaria, secretaria, almoxarifado, enfim, fiz de tudo um pouco e respirei essas áreas aí do mundo da educação mais tradicional naquela época. E o Rodrigo também ingressou muito jovem ali, depois ele conta um pouquinho da jornada ali dele, né? E em 2010 fui fazer faculdade no exterior, voltei em 2012 de férias, e acabou que eu ia fazer um estágio no mercado financeiro. Esse estágio não deu certo, e aí com isso não queria ficar parado, e observei o mundo que eu conhecia alguma coisa, né, que era o mercado de educação, e vi que uma revolução estava e ainda está acontecendo, né? Acho que há 10 anos isso era muito menos evidente do que hoje, né? Hoje é muito claro a questão do estudo digital, mas naquela época não era tanto assim. Existiam alguns players, mas a gente não achava que eles faziam um bom trabalho. E eles não colocavam a tecnologia como o centro ali, como core também, né? Então a educação e a tecnologia juntas, né? Para acelerar o aprendizado do aluno, ajudá-lo a ter um estudo mais individualizado, a ter compreender melhor os conteúdos. Então vai muito além de simplesmente jogar ali uma videoaula ou um material escrito e a pessoa se virar. Então a gente sempre teve essa mentalidade também. E aí foi assim que a gente começou a companhia, inicialmente com 11 pessoas na equipe fundadora, recursos escassos, né? A gente começou com capital próprio, não tinha investidor, não teve investidor anjo, não teve seed, não teve nada disso. Já foi direto para uma rodada Series A aí, maior, né? Que foi a que a Forteza assessorou. Então isso implicou vários desafios, né? A gente realmente ficou ali um tempo, como diz a expressão, vendendo almoço para pagar o jantar, até conseguir equalizar melhor e a situação. E hoje estamos aqui com mais de 440 mil alunos ativos pagantes, segundo o site de educação mais acessado do país. O mercado financeiro perdeu um grande talento, hein, Gabriel? Quando você veio para cá. E Calado, como é que foi a sua inserção nesse propósito, né? Eu sei que o mercado de tecnologia hoje não tem o seu talento, mas a Gran Curso tem. Conta pra gente. Denis, acho que o Gabriel já falou praticamente toda a história, mas a maioria das companhias, quando elas nascem, geralmente elas iniciam ali com um propósito de educação e ou contratam uma empresa terceirizada para fazer um site, né? Elas pensam na tecnologia depois.
Então, o Gran Cursos Online é uma empresa digital native. Aos 10 anos eu tive meu primeiro contato com desenvolvimento de software, ali brincando mesmo. Aos 15 anos eu desenvolvi meu primeiro sistema da vida ali, que era um sistema de chat em Mirk. Eu era administrador de uma rede chamada BRRC. Dos 16 para 17 anos eu entrei na Universidade Católica aqui de Brasília. E num determinado momento eu precisava estagiar. Eu fiz um ingresso no CIEE, né? Eu jamais pensei que essa seria o início de uma grande jornada. Eu fiz um ingresso no CIEE, lembro como se fosse hoje, no laboratório ali, laboratório Melancia da Católica, eu entrando ali, ciee.org.br, preenchi uma vaga, né, para operar data shows. Operar projetores no Obcursos, que era a escola preparatória do pai do Gabriel, das 18 às 23 horas, porque eu estudava manhã e tarde. Então eu não poderia ter ali um horário maior. Durante 2-3 meses eu já fui para programador de sistemas, desenvolvedor júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, até chegar no cargo de CTO da companhia. E o Gabriel chegou em 2012 e me convidou, falou: Rodrigo, você, né, eu tenho um conhecimento de tecnologia, mas eu acredito que você vai agregar bastante aqui dentro da companhia. E eu falei: Gabriel, ok, mas a gente tem que colocar a tecnologia como fim dentro da companhia. Não vamos colocar a tecnologia como meio, não. Vamos colocar a tecnologia para acelerar o aprendizado, para individualizar o ensino, construir uma plataforma que traga uma experiência para o aluno. E a gente vai olhar no detalhe. Eu me lembro como se fosse hoje dentro do estúdio. A gente tinha um estúdio que não era como esse, um estúdio 4K, né? Era longe disso, era um estúdio que mal tinha um 1080p de resolução, cartolinas ali para poder ajudar na iluminação, era uma coisa horrorosa. E eu cheguei pro pessoal e falei bem assim: olha, eu quero que a gente já pegue o arquivo bruto e a gente renderize para a melhor qualidade possível, na menor taxa de bitrate possível, porque a gente vai ter alunos aqui de diversos pontos do país que eles não têm uma conexão para poder executar esse vídeo com qualidade. Na época a gente não tinha ainda nem várias versões de qualidade de vídeo, já preocupando no início também com acessibilidade. A gente fundou a empresa em 2012, ali em julho a gente começou a desenvolver os sistemas, mais 2 desenvolvedores desenvolvendo o sistema e toda a parte de infraestrutura. A gente lançou o site em janeiro, porque a gente tinha que lançar em janeiro porque ia sair os editais da PMDF, CNJ e TJDFT. Logo naquele primeiro, a gente conseguiu lançar o site ali em dezembro para pegar esses editais e o nosso primeiro mês de faturamento, R$368 mil, Gabriel? Foi por aí, Por aí, R$368 mil. Foi uma festa. Porque você inaugurar uma empresa, inaugurar um site, né, e de repente você transacionar no primeiro mês R$368 mil, ao menos para nós, na estrutura em que nós tínhamos ali, foi uma grande vitória. Vou propor para vocês a gente dar um pequeno pulo na linha do tempo, Calado. Chega lá em 2018, 2019, vocês decidem começar a procurar o caminho de ter um financiador externo, né? O famoso fundo de private equity, como o Gabriel acabou de dizer, fazer a primeira captação de recursos. O que motivou vocês a tomar essa decisão? Eu acho que são 3 pilares, Denis: finanças, governança e crescimento. Chegou um momento que a gente estava em pleno crescimento, né? A gente já vinha num crescimento assim, praticamente dobrando ali de tamanho, só que a gente precisava de uma ajuda em relação à governança da companhia. Nós estávamos com dificuldade de realizar algumas contratações, a gente tinha um horizonte muito claro de onde a gente queria chegar e a gente achava que ia chegar num tempo maior. Se nós buscássemos ali um investidor, esse tempo seria encurtado para a gente poder alavancar esse crescimento. E também a gente queria, na velocidade em que nós imprimíamos ali, a gente queria fazer uma oferta pública de ações depois. E aí a gente pensou, eu acho que chegou um momento, a gente está em pleno crescimento, somos uma empresa digital, precisamos, já sabemos o que queremos, já temos essa nossa visão de ser a maior empresa, a maior edtech do Brasil, com tecnologia inovadora, com tecnologia inclusiva.
E como é que a gente poderia chegar lá? Né? Nós atuávamos ali em concursos públicos, exames profissionais, OAB e CFC, as residências multiprofissionais na área da saúde, né? Praticamente todas, nós estamos falando de toda a área da saúde, exceto a área médica, né? Nutrição, enfermagem, serviço social, psicologia, farmácia, né? Nós já atuávamos nesses segmentos e a gente tinha uma grande vontade também de atuar em outros segmentos. Então, para isso, nós chegamos à conclusão de que precisaríamos fazer uma rodada de Series A para poder captar esse recurso e a gente alavancar o nosso sonho. Tá legal. E, Gabriel, você tem algum complemento com relação a essas motivações que fizeram vocês tomar essa decisão importante ali em 2019? Bom, Denis, quando um adolescente dá aquela espichada, né? Começa a se sentir dor de todo tipo, né? Dor no joelho, dor no braço, começa a ver algumas coisas novas que ele não sabia que aconteceriam. E o Grancus Online, uma empresa pré-adolescente na época, e ainda é, de certo modo, a gente começou também a ter algumas dores de crescimento. E apesar de estar crescendo muito rápido, ter números muito bons, estar gerando caixa, é coisa que é difícil, às vezes, uma empresa que nunca teve investidor, e vimos que conseguiríamos tratar melhor essas dores de crescimento tendo alguém que já teve outras vivências, né? Então a gente, nossa experiência profissional está muito concentrada aqui, na companhia, a gente não respirou tantos outros ares, né? Fora daqui. Por um lado isso é bom porque a gente ficou muito imerso no negócio, mas por outro é importante você conversar com pessoas que já viram de tudo, né? Outras indústrias, outros mercados, outros momentos, e trazer um investidor, a gente viu como também uma oportunidade nesse aspecto. Ótimo. E vocês tinham também ali algum tipo de motivação externa, vamos dizer assim, outras empresas do setor, tanto no Brasil quanto no exterior, que também tinham passado por essas fases de captações e de recursos sendo captados e sócios vindo ajudá-los? No nosso segmento, né, houve um princípio aí de alguns movimentos, né, de M&A. E a gente viu um pouquinho disso de longe, né? E aí, ao ver isso, acho que acaba acendendo uma luz. Olha, fizeram, será que é interessante? Será que não é? Será que faz sentido? Quando que é que faz sentido? Qual que seriam os termos adequados para isso, né? Então, no exterior está bem mais avançado, essas edtechs recebendo grandes aportes e o Brasil começou a ver um pouco disso aí nos últimos anos. A gente observou isso de longe e percebeu que poderia ser um bom momento, né, para a gente fazer uma captação. Acho que o tema começou a ficar mais em voga, né? Demorou um pouquinho, né? Então, falando em 2012 não tinha esse contexto todo de investimento em edtech no Brasil, nem de longe. E em 2019, 2018 a gente começou a ver que já tinha aquecido bastante e poderia ser uma oportunidade para o Gram. Tá ótimo. E Gabriel, decisão tomada ali em 2019, o que vocês decidiram fazer então para poder viabilizar esse plano de trazer o investidor? Bom, primeiro a gente contratou um advisor, né? Que no caso foi a Forteza, porque a gente não conhecia esse caminho. A gente nunca participou de nenhum M&A. A gente não tinha experiência com M&A, não tinha ninguém no time com experiência com M&A. O time estava começando a ficar mais sênior naquela época, começando a contratar os primeiros diretores, então a empresa ainda muito ligada e dependente dos sócios, né? Começou a expandir um pouco a sua governança, e começamos então, aí, assessorados, né, pelos advisors, pela Forteza, a ver como é que a gente planejaria o futuro, pensar nisso de uma maneira mais ativa, né? Então a gente conversa, a gente troca bate-papo nas reuniões, sabe para onde a gente quer ir, mas às vezes esse exercício não era feito com a profundidade que deveria ser, porque você fica imerso em fazer o negócio funcionar, em crescer e tal. Então a gente começou a pensar mais sobre o futuro, onde nós queremos estar daqui 5 anos, 10 anos, que verticais novas a gente quer entrar, né? Em quais novos negócios a gente quer atuar, quem que a gente quer trazer para a companhia, que tipo de profissionais, quanto que isso tudo vai custar, e isso foi um exercício importante para a gente conseguir entender melhor quanto nós queríamos e quem nós queríamos trazer como investidor. Entendi. E Calado, nesse assunto aqui que o Gabriel acabou de falar para a gente sobre trazer o assessor financeiro para esse projeto, que vantagens e desvantagens vocês viram em usar o assessor financeiro? Você recomendaria para outros empresários ou não? Como
como essa dinâmica nova, né, com um terceiro ajudando vocês, propiciou mais velocidade ou menos, mais expertise? Como é que foi essa dinâmica? Conta para nós. Bom, Denis, em primeiro lugar, a gente houve um caso de sucesso no nosso caso, né? Então não tem como nem não recomendar. Mas na pouca experiência que eu tenho como empreendedor, a minha recomendação ela é máxima, na verdade ela é imprescindível. Numa empresa como o Gran Curso Online estava, num estágio alto de crescimento, o Gabriel até falou sobre as dores, né? A gente até ficava com aquele receio de tomar aquela decisão, né? Porque quando você vai vender uma companhia, todo mundo pensa, poxa, tá vendendo? Se tá vendendo é porque tem alguma coisa que tá acontecendo, né? Ou de ruim, ou porque você quer se aposentar, e muito pelo contrário, a gente tá trabalhando até mais depois disso. Sim. Então a gente tomou essa decisão. E a outra decisão mais acertada em novembro de 2029 foi a contratação de um advisor. Eu percebi, a gente só olha disso depois, tá, Denis? Assim, a ajuda na construção do pitch deck, a ajuda, a construção do business plan, para quais verticais nós vamos ir, o quanto de dinheiro a gente vai querer e analisar o valuation da companhia, porque nós sabíamos do nosso sonho. E para saber desse nosso sonho, ao contrário do que se pensa, a gente precisava continuar com sócios majoritários. Então vocês nos ajudaram a estruturar todas essas peças que uma venda de uma companhia não é simples. A gente queria continuar majoritário, a gente queria um fundo que realmente tomasse a decisão rápida junto com a gente, né? A gente buscava um caminho de crescimento e vocês foram fundamentais, porque nos trouxe essa visão que nós não tínhamos, até mesmo na hora ali do roadshow, ali até na hora da apresentação, né, tanto do Gabriel quanto minha, da companhia para os investidores, até o último momento ali do closing, eu vejo como essencial. Assim, aprendi bastante. Eu duvido que haja uma faculdade hoje no Brasil que ensine o que nós passamos de novembro de 2019 a julho de 2021. Vocês agora vão começar a fazer aquisições, né? Vocês provavelmente já devem estar conversando com empresas e etc. Mesmo você estando desse lado da mesa agora, que é o lado do comprador, olhando pela perspectiva do outro empresário, que vai ser um vendedor, ou parcial ou integral, você recomendaria a ele ter assessoria financeira? O que você acha, Gabriel? Eu acho muito difícil não ter. A única hipótese seria se você já tivesse uma estrutura dentro de casa, que faz fundraising a todo momento, que faz essa atividade com regularidade, o que é raro, né? São poucas empresas que tem. Então eu acho que o advisor ele é essencial, porque há muitas nuances, tem muita sensibilidade envolvida numa negociação como essa. Não é uma coisa matemática cartesiana ali que você resolve, né? Quem tem experiência entende algumas coisas. Esse caminho aqui é perigoso. Como essa conversa nesse sentido às vezes vai atrapalhar o deal. Tem até questões ali que você tem que entender que são quase psicológicas ali do ambiente, né? E tudo isso um advisor experiente consegue decifrar e ajudar, seja o comprador ou o vendedor, a fazer um bom negócio, a fazer um negócio ou não fazer aquele negócio, fazer outro, né? Então, eu julgo como fundamental. E vocês conseguiram construir uma relação de confiança com os assessores, Calado? E o quanto você acha que confiar no assessor é importante, depois de ter passado por essa trajetória aí? Denis, hoje o Gran Curso Online ele tem 500 professores, 730 colaboradores, são 440 mil alunos. Gabriel e eu já fomos a Grandicas, que é um aulão de véspera presencial, só de um dia, onde a gente vai conhecer os nossos alunos ao redor do Brasil. A gente já conversou com milhares de pessoas e a gente começa a entender um pouco mais de gente. Então, quando você veio visitar, né, a nossa companhia aqui pra gente bater um papo, eu acho que tem aquela história de bater o santo, né? Eu acho que ele é fundamental, porque você está destinando o seu futuro nas mãos de uma pessoa que ela precisa estar comprada com a sua ideia. Não é para poder você fazer algo que não faça sentido ali, não. Mas é porque nós tínhamos um sonho que nós estávamos entregando esse sonho, entregando ali, entre aspas, nas mãos de um advisor para ajudar a conduzir a negociação. Então, eu enxergo
Eu enxergo esse passo de contratação como advisor como fundamental até a fase ali de venda. Uma pergunta aqui para vocês, já faz bastante tempo que vocês fizeram essa escolha, mas um tema que me encanta muito na minha vida profissional é como que os clientes nos selecionam, né? Que tipo de critério eles adotam naquele momento. Você lembra, Gabriel, o que te levou a... Eu imagino que na época vocês até comentaram comigo, vocês tinham outras opções, mas você se lembra o que te guiou em termos de critério? Sendo que você nunca tinha contratado um advisor antes, o que é a realidade para a imensa maioria dos empresários. Eu acho que um ponto importante é que, com base nas nossas conversas, nas nossas trocas, não sentimos que seríamos apenas mais um. Uhum. E isso foi um sentimento que a gente carregou de outras conversas que nós tivemos com outros advisors. A gente conversou até com uma grande casa, não vou citar o nome, questões éticas, mas grande casa, marca muito reconhecida, mas parecia a tratativa de mais um, né? Não conheciam, não fizeram questão de conhecer muito do business ali para conversar com a gente, as perguntas você percebia também, e esse tipo de... Você entende um pouco, né, de quem vai se preocupar com você, vai dar o sangue ali, e quem talvez não daria, né? Principalmente para alguém que está começando ali com o primeiro M&A, não tem histórico de M&A, não era uma marca conhecida no mercado financeiro, então a gente tem muitos alunos, no nosso segmento a gente é líder, um site que é o segundo mais acessado do país de educação, milhões e milhões de acessos, mas se você percorrer pela Faria Lima, muitas pessoas não conheciam a nossa empresa, e eu acho que a tratativa, o jeito específico, individual que vocês nos enxergaram foi um grande diferencial para a gente escolher a Forteza. E no teu caso, Calado, o que você acha que você se recorda que foram critérios que você usou ali na hora? Aqui no Gran Curso Online a gente está querendo construir o World Class Management Team, né? E aí a gente também observa a senioridade do time, né? A gente observou em todas as casas que a gente visitou, por quem é que vai tocar esse processo, né? São pessoas experientes, são pessoas que vão nos ajudar definitivamente ali, até mesmo numa fase de due diligence que foi essencial, né? A ajuda dos profissionais ali da Forteza para eu lembro na hora do Data Room, na hora que abriu o Data Room, que foi, vamos colocar aquela quantidade de arquivos ali e naquela tratativa, então sem fazer juízo de valor, que não é qualquer pessoa que você pode, né, entregar isso. Tem então o pilar da confiança, o pilar de não ser mais um, o pilar da senioridade, né, e do histórico profissional da casa. Ótimo. Vinculando aí a esse processo, e já daqui a pouco a gente migra para outro assunto, que se vocês pudessem cada um dar uma lição aprendida do processo, né, assim, não especificamente sobre o advisor, mas o que vocês como empresários aprenderam naquele processo que durou aí, como você disse, um pouquinho mais que 1 ano e meio. Queria te ouvir o Gabriel também. Denis, começou em novembro de 2019, foi até julho de 2021. A gente passou por diversas fases. Na hora ali depois que passa aquela fase de due diligence, que é uma fase e a nossa, ela teve integração, ela teve uma série de due diligence, vamos dizer assim, não só financeira, contábil, trivial. Então a gente se empenhou bastante e nós trabalhamos muito para isso acontecer. E aí veio a fase de análise do contrato, né? Eu acho que em alguns momentos, como nós, olhando agora depois que terminamos tudo, né? Pelo menos na minha visão, assim, às vezes poderíamos ter empregado mais tempo em determinados assuntos e menos tempo em outros, porque a gente fica naquela de querer empregar muito tempo em tudo. Então trazendo uma lição aprendida dessa trajetória para mim olha, tem pontos muito importantes. O princípio de Pareto, ele funciona na maioria das coisas, e é 20% de pontos que você precisa ter um foco absurdo de tempo, e que às vezes, por nós sermos um pouco perfeccionistas, vamos dizer assim, a gente empregava bastante tempo, né? Eu trago para o empreendedor que está nos escutando agora, olha, tem 20% de pontos dentro da negociação que você precisa gastar 80% do seu tempo. Não tente, né, empregar todo o tempo ali em absolutamente tudo, porque isso pode ter um certo desgaste, né? No nosso caso, a gente trabalhou muito para poder isso acontecer. Eu acho que esse é uma lição que eu aprendi. E você, Gabriel? Bom, além da prioridade, né, que eu acho que esse é um bom ponto que o Rodrigo trouxe,
Acho que tem uma lição ali que é fazer o equilíbrio desse, que é quase o paradoxo da paciência com querer fazer acontecer, né? Então, às vezes a gente estava ali no meio de tanta coisa acontecendo, falando com um monte de fundos e tal, às vezes impaciente para o negócio começar a rodar, né? E isso pode atrapalhar o processo. Mas você também tem que equilibrar isso com aquela vontade, aquela sede de fazer o dia acontecer, de não perder tempo, de conseguir realmente levantar esse capital no menor tempo possível, mas tendo a paciência para não, às vezes, ficar ansioso demais no processo, às vezes ficar mais cansado do que o necessário. Então é um processo que para o empreendedor ele tem o seu custo, acho que emocional e também de tempo, né? E o que suavizar isso já é bem-vindo, né? Então acho que talvez um pouco mais de pílula de paciência aí seria bem-vinda. Mais sessões de yoga no meio do caminho, pilates e etc. A gente tem que trazer isso como assessor também. Gente, acho que vocês refletiram bastante aí todos os desafios do processo. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, já olhando de julho de 2021, como você disse, para frente, o que vocês esperam agora dessa nova fase, né, da vida da empresa com esse sócio financeiro que está aqui, que é uma instituição muito renomada, que tem muito peso no mercado nacional e internacional? Quais os passos que vocês estão planejando dar e o curso que vocês vão conduzir aí o Granas nos próximos anos? Denis, primeiro que a gente fez uma boa escolha, né? Eu lembrei agora de um ponto aqui no contrato de SPA, né? CFO, né? Vamos definir CFO, não vamos definir, né? E a gente observou que o BTG está sendo um grande parceiro ali. A gente resolve as coisas muito rápido. CFO permaneceu o mesmo, não precisou trocar. Estão alinhados com a nossa visão. Eles entendem que nós sabemos o caminho que nós precisamos trilhar para chegarmos até o nosso grande sonho aí da maior EdTech, né, inovadora de educação brasileira. A gente nós estamos buscando agora alavancar a nova vertical de ensino superior. A gente já lançou a pós-graduação, né, no dia 12 de abril de 2021. Inclusive, dia 12 de abril agora faz um ano, já são praticamente 15 mil alunos. Né, no primeiro dia ali na live inicial, ali no dia 12 de abril de 2021, nós já alavancamos com 3.888 alunos. Então, o BTG está conectado com a gente nessa nossa visão. A gente tem uma nova vertical que a gente quer atuar também, que é a área de coure. Nós estamos olhando diversas companhias ali para poder fazer aquisição. Então, assim, um outro ponto, que é outra lição que a gente aprendeu também nesse processo, só para conectar um pouco com a sua pergunta, é essa: você tem que saber muito bem, na hora que você fizer o roadshow, dos fundos que forem aprovados ali, que quiserem relacionar com você entender qual que vai estar conectado com você. E isso aconteceu com a gente está caminhando bem e nós estamos trilhando aí esse nosso sonho. Que bom, muito bom. E você, Gabriel, o que você acha quais são os teus planos e, na tua opinião, como é que tem sido essa convivência que já vai quase datar de um ano? A convivência tem sido muito produtiva. Um fator fundamental na escolha do sócio era a questão cultural, era o estilo ali. A gente não queria que entrasse um sócio e a empresa virasse algo lento, burocrática, tudo para decidir demorasse. Isso foi algo que a gente abomina aqui dentro, né? Então a escolha do nosso sócio foi também pautada nesse aspecto, e temos conseguido fluir bem, né? Boas provocações têm aparecido, boas cobranças, né? Eu acho que é importante também, e isso tem melhorado a companhia a cada dia. O negócio, a gente busca diversificação, né? Como o Rodrigo mencionou, então a gente tem uma concentração de receita em uma área, apesar de ser uma área muito diversa, aqui dentro dela tem várias áreas, vários mundos, né? Então a gente busca essa diversificação com o intuito de se tornar uma grande plataforma tecnológica educacional que tenha representatividade aí na casa de milhões de clientes, alunos ativos pagantes, né? E quem sabe aí no futuro a gente conseguir até algum movimento de abertura de capital como um prêmio por um trabalho bem feito, não como objetivo fim, né? Porque o objetivo fim é ajudar as pessoas e conseguir mudar a vida delas em grande escala, em várias áreas. Mas quando você faz um trabalho bem feito, né, com bons fundamentos, uma boa equipe,
uma boa governança, isso aí acaba vindo como consequência se for o desejo do sócio. Queria pegar esse gancho da experiência que vocês estão tendo com o fundo. Muitas vezes em conversas com clientes ou potenciais clientes, eu me deparo com a questão do porquê trazer um investidor ou não, né? Vocês tinham uma questão de trazer recurso para poder acelerar o crescimento, mas suponha que vocês não tivessem, tá? Que isso não fosse parte do processo decisório. E agora, com quase um ano de experiência nessa sociedade, vocês acham que teria valido a pena buscar um sócio, mesmo não tendo a motivação do financeiro, por outras motivações mais qualitativas? O que você acha, Gabriel? Eu acredito que sim, Denis. A entrada do fundo no GRAN já mudou o patamar de valuation da empresa da noite para o dia. Uhum. Porque antes era uma empresa que não tinha essa chancela, um grande player no mercado financeiro, um dos maiores do mundo, conhecido por acertar muito, né, nos seus investimentos. Então, no momento que você tem a chancela de um banco de investimentos como o BTG, que foi o nosso caso, você vai para um outro patamar de companhia, você vai para um outro nível. Você tem portas que são abertas que não seriam. Você consegue conversar com pessoas que você não conversaria. Você consegue atrair talentos que você não atrairia, né? Estamos contratando muitas pessoas, né? Só nos últimos 4, 5 meses foram 300 pessoas que a gente contratou aqui no GRAN aproximadamente. E a gente conta, né, desse processo, desse investimento. Isso, para quem às vezes é um profissional um pouco mais sênior, que já está empregado, é um diferencial, né? Vir para uma empresa que tem essa chancela de um grande fundo e que teve esse aporte, traz uma segurança e abre os olhos que tem algo grande sendo feito. Então, mesmo que não tivesse essa necessidade financeira aí que vocês queriam trazer mais recursos para acelerar, você recomendaria também, Calado? Denis, sem sombra de dúvida, eu me lembro no processo de due diligence, o quão eu fiz uma auto-reflexão, falei, meu Deus, a gente tá precisando resolver vários problemas de compliance. O próprio processo de due diligence, ele já diz isso. Então, independentemente do fator financeiro, eu acho que essa observância do compliance, você começar a trabalhar, e eu não digo compliance só financeiro, contábil, fiscal, não, eu falo de todas as áreas, né? Você olhar com um pouco mais de cuidado para a tecnologia, montar um bom plano de disaster recovery, um bom plano de backup, você muda a sua cabeça para você se preparar, porque a gente está num determinado momento assim de transição, né? De uma empresa pequena barra média para grande, e a gente começa a ter uma série de outras dores que o fundo, ele quando você passa por esse processo e ele entra, ele mostra, olha, até porque ele já passou por isso, ele já viveu esse compliance, ele fala, olha, a gente tem que organizar a casa, né? Organizar o back office, organizar, trazer a governança. Então, além do que o Gabriel mencionou, tirando o pilar das finanças, sobra o pilar da governança, né, do compliance ali, e de ele trazer essa vivência para dentro da empresa. Porque essa é uma questão que eu queria ouvir a resposta de vocês, que eu sempre percebo os empresários querendo buscar uma razão mais tangível, né? Seja a financeira, seja o desafio do mercado, pressão de concorrentes, e elas às vezes me são negativas, então às vezes eu quero ouvir as razões positivas para se trazer o sócio, né? E vocês estão elencando todas elas aqui. Mudando aqui um pouco a questão, o foco no GRAN especificamente, mas querendo ouvir vocês mais sobre Brasil e visão de futuro, né? Como é que vocês veem hoje o ambiente empreendedor brasileiro? Vocês estão otimistas com o que vocês estão vendo em termos de desenvolvimento de empresas, não só as edtechs, mas em todas as áreas, a área da saúde, da agricultura, do recurso humano, né? Tem N áreas hoje em que você tem as techs. Como é que vocês estão encarando esse movimento? Espero que em breve vocês comecem a se tornar investidores dessas empresas. Conta aí pra gente, Gabriel. Bom, apesar do ambiente às vezes um pouco mais hostil ao empreendedor, né, ou às vezes regulamentações difíceis, burocracias eventuais, o Brasil é um país empreendedor por natureza. Acho que é um povo empreendedor por natureza, e a gente vê isso
no nosso contexto aqui, nesse contexto agora de startups, de empresas tech, né? Tech alguma coisa, tech, agrotech, health tech, e tudo tech. Fintech. E a gente vê isso no Brasil, né? A gente vê grandes cases no Brasil que mostram para o mundo o potencial. É um país continental, é um país com uma das maiores economias domésticas do mundo, é um país muito diverso, tem muitas necessidades diferentes, tem públicos muito diferentes, tem nicho para tudo que é coisa aqui. Então é um país que tem vantagens como poucos outros, né? País que é referência em várias áreas, até a área de marketing, por exemplo, o Brasil é uma das referências de marketing digital no mundo. A Europa olha pra gente e vê o que a gente tá fazendo aqui e fica surpresa, porque o que a gente faz nessa área aqui no Brasil não é brincadeira. Então o Brasil é referência em algumas áreas, é muito intenso no uso da internet, segundo maior, se não me engano, que no YouTube em termos de visualizações de vídeo, Instagram também, rede social em geral, aí tá nos top 3. Então é um país que intensamente usa muito a internet. E isso naturalmente traduz em demanda, traduz depois em empreendedores vendo oportunidades, e estamos muito otimistas, né? A gente vê que tem vindo um fluxo financeiro de fora cada vez maior, ainda tímido perante o nosso potencial, mas cada vez maior, e a tendência, acreditamos, é aumentar isso com o tempo. Ótimo. E você tá otimista também, cara, com esse ambiente empreendedor aí, apesar dos desafios que o Brasil apresenta? Denis, com certeza. A gente não vai falar aqui dos pontos negativos, que todo mundo já sabe, né? Alta carga tributária, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, né? Um ambiente, às vezes, instável juridicamente, mas, veja bem, quando nós criamos o Gran Curso Online em 2012, a gente estava olhando para o mercado americano, né? O que está sendo feito ali, modelo de subscription, o que está sendo usado de tecnologia, como é que é o atendimento, qualidade de atendimento. E dentro do nosso segmento a gente via uma série de deficiências, né? Um país com 210 milhões de habitantes, né? Tem 5.570 municípios aí espalhados pelo país, um país continental, um país que carente de educação. A gente, independentemente do que o investidor enxerga, porque também é um país que carece de oportunidade, o investidor tem receio de fazer esse investimento, o que é um celeiro de oportunidade para o empreendedor aqui, né? Se o investidor tem receio, então, poxa, vamos criar então nós mesmos aqui, depois a gente chama e mostra, olha, tá aqui, conseguimos fazer, tá crescendo, e aí ele vai enxergar, poxa, é uma boa oportunidade para a gente fazer o investimento agora. A gente está bem otimista, nós temos esse sonho de democratizar um ensino de qualidade aqui no Brasil. A gente já está numa área de cursos livres, vamos para uma área de curso regulado, ainda temos muito a fazer também na área de cursos livres. A gente vê esse mercado de tecnologia hoje, depois da pandemia, né? A gente acabou não conversando, mas a pandemia foi um desafio, né? Por mais que nós sejamos EdTech, nós atuávamos numa vertical ali de concurso, onde os concursos foram suspensos. Mesmo assim, a gente cresceu, né, 54% em 2020, crescemos aí quase 50% em 2021. Por quê? Porque a gente é resiliente, a gente sabe que depois que alguns pontos ruins vão acontecer e a gente tem que se sobressair deles. Mas se eu fosse dizer assim, resumindo, é um país de oportunidades. E você, aproveitando que você é um empresário da educação, como é que você vê o papel da educação para a gente mudar o Brasil? Denis, nós temos alunos em 1.300 municípios no país. Nós temos alunos que têm municípios ali com 9.000 habitantes. A iniciativa privada não chega nesses lugares. Nós estamos falando aí, praticamente 80% dos municípios não chegam nem a 100.000 habitantes. Então tem muita oportunidade. A gente acredita que é por meio de uma educação digital, mas não uma educação digital que você coloca ali o professor na frente de uma câmera ou o PDF para ser cuspido ali na plataforma. Uma educação digital com acessibilidade, uma educação digital que acelera o aprendizado, uma educação digital que individualiza o ensino. A gente está preparando uma plataforma e uma das premissas perenes também é as pessoas de baixa renda elas serem oportunizadas a um preço menor. Hoje no Gran Curso Online nós temos assinatura social justamente porque a gente pensa nessa democratização. O ensino brasileiro ele está muito mercadológico, vamos dizer assim, ele está muito voltado para as massas. Nós queremos escala? Queremos, mas queremos qualidade.
Nós vamos iniciar agora uma vertical de ensino superior, a gente quer preparar o aluno para o mercado de trabalho. A gente quer que ele acesse a nossa plataforma, que ele tenha um conteúdo de qualidade, a gente vai trabalhar o engajamento dele, porque a gente acredita que esse país, que a gente às vezes tanto reclama de vários pontos, ele vai ser mudado por meio da educação. E Gabriel, você que está imerso no mundo da educação até há mais tempo que o Calado, por ser um negócio da família, né? Você também vê esse papel importante na mudança do Brasil através da educação? A educação é o único caminho, né? O conhecimento é o único caminho. O conhecimento é o que liberta, é o que prospera, é o que transforma. E essa simbiose de tecnologia e educação, ela cria um ambiente sem precedentes para você levar conhecimento, fazer as pessoas efetivamente aprenderem, né? Porque não adianta ter o conhecimento, a pessoa não ter como aprender, eu não consegui aprender, eu tenho dificuldade de aprender. Para qualquer lugar do país que tem internet. E a internet está expandindo, a internet está cada vez mais presente. A pandemia acelerou, inclusive. E então é o único caminho, é a única jornada que o país tem que traçar, é evolução por meio da educação. E eu acompanho muito vocês nas redes sociais, a gente trabalhou junto há muito tempo e eu vejo a importância que vocês dão para fatores motivacionais, né? Para ajudar as pessoas a se motivarem. Então, como aqui um último desafio para cada um de vocês, que mensagens vocês dariam para pessoas que querem melhorar de vida, que querem evoluir e que podem inclusive se espelhar no exemplo de vocês aí nos últimos anos? Vou começar por você, Gabriel. Bom, eu sempre costumo dizer para os alunos que o sonho, ele é o ponto de partida, ele é um combustível para o caminho, mas não é o ponto de chegada. O ponto de chegada vai vir de todo o processo que você vai ter de atravessar para chegar ali aonde você quer chegar e a tal conquista. Então, muitas vezes, um ambiente difícil, um contexto difícil, e a gente vem vivendo isso de maneira mais intensa nos últimos anos, né? Pandemia, aí quando a pandemia parece que está melhorando, vem uma guerra, aí quando a guerra parece que está melhorando, vai vir uma outra coisa, e enfim, acontece, né? E sempre vai ter algum motivo externo forte para você talvez não agir da forma como gostaria. Mas eu acho que abastecido pelo seu sonho. Qual é o seu sonho? Por que você quer fazer tal iniciativa? Às vezes um empreendedor quer começar um negócio, ou você quer melhorar o seu negócio, aprimorar o seu negócio. Qual que é o seu grande sonho, né? Se alimente disso diariamente, se renove com isso e encare o processo, né? É o processo que torna tudo mais valioso, né? Pensa numa uva. A uva, você vai no supermercado, o valor dela de um supermercado para o outro muda pouco, né? Às vezes o supermercado mais caro, o supermercado mais barato, mas não vai mudar tanto assim. Agora veja o vinho, né? Que sofre todo aquele processo de transformação de uva para o vinho. O valor fica muito mais alto, tem vinho de milhares de reais, tem vinhos muito raros. Então esse processo que a gente vivencia como empreendedor, como estudante, como profissional, é o que nos lapida, é o que nos torna uma pessoa mais valorizada no mercado de trabalho, uma empresa mais valorizada, mais desejada, mais atraente, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista mercadológico. Então, saiba viver esse processo para você efetivamente chegar ao seu sonho e se alimente desse sonho para aguentar o processo. E se tornar um imparável. E aí, Calado, qual é a sua mensagem? Denis, Albert Einstein, ele fala o seguinte, né? Ele traz uma frase que eu acho que ele vale tanto para empreendedor quanto para quem quer mudar de vida, né? Que nada é estático. Se nós não estamos crescendo, estamos morrendo. Então, a gente vem ao mundo, eu acho que a gente tem que deixar um legado, né? Eu particularmente concordo plenamente com o Gabriel. Para mim, a forma de você mudar de vida é por meio da educação. É você adquirindo conhecimento e ou você vai transferir esse conhecimento ou você vai usar esse seu conhecimento para resolver um problema no mundo. Então eu vim de uma família humilde. Eu fui galgando ali, estudando, me dedicando aos estudos ali de uma maneira às vezes até um pouco agressiva, até chegar aqui. Não foi fácil. Eu sempre costumo falar assim, né, a frase até polêmica, né? A meritocracia ela é uma ilusão, mas você não pode ficar imerso nisso e achar
que não vai ter combustível, gastar todo o seu combustível e não seguir em frente. Ah, não, eu já estou largando muito atrás da pessoa B, B está a 20 metros na minha frente, eu estou a 20 metros, você não tem que se vitimizar, é assim mesmo. Infelizmente, você tem essas diferenças, ela é uma ilusão no ponto de partida, mas você vai ter que usar isso de combustível para seguir em frente. Então, eu usei muito isso, né? Minha mãe se dedicou bastante, se abdicou de muita coisa para poder estudar num colégio particular, para poder aprender uma língua, para poder entrar numa universidade, para poder disponibilizar para mim ali um computador desde o nascimento da internet no país, ali na época de 93, 94, via BBS, né? Eu tive meu primeiro contato com a internet, já são mais de 26 anos de experiência com a internet, mas graças a essa dedicação à educação. Então a mensagem que eu trago aqui isso tanto para o empreendedor, né? Que nada é estático, né? Você tem que procurar crescer, você tem que procurar absorver conhecimento. Para o empreendedor é procurar fazer a empresa crescer cada vez mais, porque se você não está crescendo, você está morrendo, e não é isso que a gente quer para a nossa vida. A gente quer crescer, a gente quer trazer um legado, a gente quer ajudar, e naturalmente, quando a gente chega no ponto onde a gente chegou agora, a gente pensa muito no propósito, né? Vamos mudar vidas por meio da educação da tecnologia, né? O que o Gabriel e eu vivemos, poxa, vamos democratizar o ensino, vamos tentar mudar o Brasil a partir disso. Gente, super obrigado. Dá para ver que educação não está só no website, está no coração de vocês, né? E claramente ela fez parte da mudança de vida de vocês e faz parte, então certamente vocês sempre vão transmitir isso para todos os alunos, para os investidores, etc. E tenho certeza que um dia, como outro dia eu vi numa postagem sua, Calado, muito em breve estaremos em Nova York batendo o sino. Eu já disse para ele, Gabriel, que eu vou estar lá, eu vou comprar uma passagem e vou acompanhar essa cerimônia da listagem do GRAN na Nasdaq. E que não vai demorar muito, você colocou lá 2026, eu aposto que vai ser um pouco antes. Então a gente chega aqui ao final desse 8º programa do Vendendo a Sua Empresa. Eu queria parabenizar, né? E parabenizo com P maiúsculo vocês dois, porque a história que vocês vivem, né? E estão vivendo desde 2012 e vão continuar desenvolvendo ao longo dos anos, ela é assim maravilhosa, né? Vocês têm é muito genuíno aquilo que vocês fazem. Eu trabalhando com vocês, eu via quantas horas vocês se dedicavam. Não eram poucas, eram muitas, mas sempre tinha uma brincadeira bem humorada, tinha um sorriso do outro lado. Vocês estavam fazendo aquilo realmente por amor, por dedicação a tudo aquilo. Gostaria de, em nome dos meus sócios, agradecer o fato da Forteza poder fazer parte dessa história, da gente poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre o processo de vocês, a história de vocês, os assessores financeiros e como tudo isso se desenrolou. E queria dizer para os nossos ouvintes que se curtiram, que continuem acompanhando nossos programas. A gente vai ter novos programas com novas curiosidades, mais assuntos interessantes. Quiserem mandar perguntas, críticas, a gente vai estar em todas as redes sociais e teremos uma surpresa especial para vocês nos próximos programas. E até lá!